CoachCast no ar, e hoje eu tenho a honra de receber aqui Flávio Maneira. Muito obrigado pela presença e, por favor, se apresente. Valeu, Sérgio. Eu que agradeço. Um enorme prazer estar aqui com você, com a sua audiência, com os ouvintes. Bom, eu sempre acredito que levar conhecimento relevante é um grande diferencial. Então, que bom que você faz isso de alguma forma, porque eu já vi quem que você traz aqui, já tem alguns amigos que vieram, e eu não tenho dúvida de que você oferece isso para o público. Sérgio, eu tenho algumas atividades, mas a principal não é muito diferente do que o coaching faz, né? Mas é ajudar a gente, né? Então, eu sou um cara que venho do mundo da saúde há muitos anos, então trabalhei 25 anos em grandes empresas, então Novartis, Schering-Plough, Merck, Biolab, Medtronic foi a minha última, no qual fiquei 8 anos, diretor da área de treinamento na América Latina. Então a minha andança foi sempre no mundo corporativo e junto com isso, na parte acadêmica, eu nunca larguei mão a parte acadêmica, e palestrando e conduzindo workshops muito específicos com relação à parte de treinamento. E eu sempre falo que eu não gosto de falar treinamento, mas eu gosto de falar de capacitação estratégica. Hoje eu tenho uma atuação dividida em palestras, sou demandado para ir palestrar em empresa, e eu sempre falo que a minha palestra não é motivacional, minha palestra é desmotivacional. É uma brincadeira, mas é porque eu tento fazer com que as pessoas saiam de lá com reflexões e que elevem o poder de cognição, de pensamento crítico, o que eu entendo que falta. E workshops in company, um produto que eu trabalho bastante, tanto com treinamentos, em várias outras áreas demandadas nessa parte que a gente chama de soft skills. Então, o Flávio é isso. Hoje eu sou sócio, na verdade, partner estratégico de uma empresa chamada New Brain, que é um braço de uma grande empresa chamada Pharma 5.0, que oferece soluções para o setor da saúde. Então, eu sou partner da New Brain, e o Flávio Maneira, como pessoa, faz isso. Palestra, entrega workshops e treinamentos. E, resumidamente, é isso, meu caro. Que legal. Então, eu tenho uma perguntinha provocativa agora para você. Como foi este início? Como foi o Flávio do comecinho lá? Cara, um dos meus primeiros trabalhos, né? Eu sou de Santos, originário de Santos, eu nasci em Santos, fiquei lá até 2004, quando eu mudei, que eu fui promovido pela Novartis, na linha neurociência. E a gente depois entra em neurociência aqui. Boa. Mas eu comecei lavando carro no posto de gasolina perto do Porto de Santos. Então eu trabalhava, família não é uma família que precisava de recurso, então de dinheiro, então eu fui trabalhar cedo lavando carro. E depois de, acho que 1 ano lavando carro, eu fui promovido a frentista. Então eu lavei carro e depois eu fui para frentista e fiquei por volta de 3 anos no posto, o que me ajudou a pagar a minha primeira faculdade. O que aconteceu nisso foi que eu acordava muito cedo para abrir o posto de gasolina e sempre passava um senhor de bastante idade ali. Eu sempre falo com todo mundo, cumprimentava o senhor, estava abrindo o posto de gasolina, era 5 e pouco da manhã, e passava sempre esse senhor na mesma hora. E eu cumprimentava esse senhor, oi, tudo bem? Ele via, e esse senhor foi parando e trocando ideia comigo, foi conversando, ficamos mais amigos. E esse senhor, ele falava, um dado momento ali, ele falou para mim, olha, ele trouxe um livro para mim, eu nunca esqueço, ele me deu um livro, ele falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, leia o máximo que você puder, estude o máximo que você puder e fale com todo mundo em público, fale, aprenda a se comunicar bem em todas as oportunidades que você tiver. Então, essas 3 lições, eu era muito jovem, tinha 17 anos, por aí, e isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu comecei a aplicar. E, coincidentemente, quanto mais eu lia, mais eu ficava melhor. Depois eu fui entender como que funciona o processo cognitivo da leitura propriamente dita, neurologicamente falando. Então, quanto mais eu lia, coincidentemente, eu aprendia vocabulário novo, aprendia palavras novas, aprendia a me comunicar melhor, aprendi a ter mais ideias, porque uma coisa chama a outra. Existe um processo cognitivo dentro do processo de leitura. Então, de fato, eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a falar com todo mundo que eu podia. E aí a minha vida foi tomando outros rumos. Aí eu fiz, enfim, saí do posto de gasolina, fui fazer faculdade, trabalhei na prefeitura de Santos, eu sou de Santos,
e aí entrei no ramo farmacêutico. Eu entrei como propagandista da Novartis, da linha Neurociência, em final de 98. E, cara, me apaixonei, e pessoal, me apaixonei por conhecer o cérebro sob a perspectiva da doença e do tratamento. Então, eu trabalhei com todas as doenças e desordens neurológicas e psiquiátricas, porque, para vocês, quem não é desse ramo, a indústria farmacêutica Novartis é uma multinacional e ela tem linhas de pesquisas específicas para criar fármacos, medicação para tratar essas doenças. E eu estou falando de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, bipolaridade, TOC, TDAH, eu lancei Ritalina. Então, assim, entre outras medicações. Quando eu fui estudar, e a indústria farmacêutica, ela investe muito em capacitação de pessoas em treinamento. Porque imagine, eu não tenho formação médica. Eu chegava para falar com o neurologista sobre um estudo clínico sobre Parkinson, para ajudar ele numa escolha terapêutica, da melhor opção terapêutica para aquele perfil de paciente. Parkinson é um jogo de xadrez, quando você vai falar de esquema posológico. Então, eu fui estudando isso, fui amando fazer isso, e aí em 2004 tive bons resultados, fui 2 anos o melhor representante do Brasil da neurociência, que significa ganhei prêmios por isso, mas qual era o meu diferencial? Não é porque eu era o melhor vendedor, é porque eu estudava mais. Então, enquanto os representantes, e você foi dessa área, você sabe bem o que eu estou falando. Fui teu concorrente em algum momento, porque eu trabalhei na Quinol, que tinha um produto para Parkinson, era o Axi. Agora eu já não lembro qual que era. Era um agonista dopaminérgico, acho que era Quinol. E aí, cara, o que aconteceu foi simples. Eu não era melhor do que ninguém, mas eu estudava mais do que todo mundo. Então, enquanto ninguém sabia o que era pesquisa clínica, fazer uma leitura do estudo clínico, que envolve conhecer de significância estatística, enfim, eu não queria ir, Sérgio, para um neuro falar sobre uma doença sem saber o que fundamenta aquela coisa que eu estou falando. Então, quando o laboratório te mandava um estudo clínico sobre Parkinson, Alzheimer, seja o que for, eu estudava o estudo clínico. E é muito complexo você fazer uma leitura de estudo clínico. Então, eu fui atrás de pessoas, do Rui Cury, que era o chefe da revista chamada Pesquisa Clínica, era uma revista que tinha na banca, até hoje tem, chamada Pesquisa Clínica, e fui estudar, o que é um estudo clínico? O que é uma significância estatística? O que é um braço? O que é um estudo multicêntrico? O que é duplo cego? Eu fui estudar isso para conseguir ter uma discussão. E aí, nisso, cara, eu fui ganhando, os médicos me olhavam de uma forma diferente. E para quem não sabe, Baixada Santista, Santos, é uma cidade geriátrica, no sentido de tem muito idoso. Tem muito idoso significa que a incidência de Parkinson e Alzheimer é um pouco maior. Isso no Brasil é Rio de Janeiro e Santos, tá? São incidências proporcionalmente muito altas por uma questão de característica demográfica de idosos. E, cara, me dei bem. Quando aconteceu isso, aconteceu um episódio engraçado, porque na convenção de vendas, o médico da unidade, ele não conseguiu pegar o voo e faltou para a convenção. E aí ele falou com o diretor, ele falou assim, ele ia dar uma aula de Alzheimer. E ele falou assim, eu não consigo ir porque eu tô com o voo atrasado, mas tem uma pessoa que pode dar aula de Alzheimer para mim. E falou, eu era rep da Neuro. E falou, o Flávio Maneira pode dar aula para mim. E aí eu fui dar aula para os meus colegas. Quando eu fui dar aula, surgiu logo depois uma vaga para treinamento. E adoraram a minha aula e falaram, meu gerente, meu GD na época falou, abriu uma posição para treinamento que eu acho que você quer em carreira. E aí eu fui, participei da posição e entrei no treinamento. E aí, cara, enfim, fui estudar como que se treina a gente de verdade. Que maravilha, olha que história muito interessante. E temos esse algo em comum aí lá no da dos Pharma. anos 90 aí da Pharma, gente. Aí eu saí em 2001, então já faz 23 anos esse ano que eu saí da Quinol quando foi comprada pelo Abbott. Mas boas lembranças, realmente, assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Esses pilares aí do ler, falar e estudar muito, isso é fundamental, né? Eu leio também desde pequeno, e o hábito eu peguei com a minha mãe, que desde os 12, 13 anos de idade, ela deitava e ia ler. Aí eu olhava aquilo e falava, pô, vou ler também, né? Ler deve ser bom, né? E olha que ela não tem estudo, né? Mas ela lia muito, então eu sempre peguei esse hábito e realmente, falar em público foi uma coisa que eu demorei muito na minha vida. Eu morria de vergonha de fazer propaganda simulada, Flávio, você não tem a noção, né? Mas isso aí te fez quem é hoje, né? E o Flávio é incrível, eu tive a oportunidade de conhecer ali numa aula que você deu, acho que foi no IBN no ano passado, falei, pô, tem que trazer esse cara no CoachCast, ainda bem. Legal. Eu mereço a sua presença aqui, poxa. Obrigado.
cara fantástico aí, tenho acompanhado toda a tua trajetória agora, depois que eu assisti aquela tua aula lá, gostei muito, falei, tem um estilo que eu gosto, né? E aproveitando para falar de neurociência, por favor, fala do teu livro agora. Cara, o livro nasce, o Neuromanagement, né? Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. São 4 anos dedicado a... antes do livro, né? O que aconteceu? Eu nunca larguei a vida acadêmica. Então, em 2017, eu ajudei a construção de uma pós em neurociência na Santa Casa, na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. Foi uma pós bem inovadora, que, aliás, o nome fui eu que dei. O nome é Neurociência, o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. Esse é o nome da pós. É uma pós que tenta levar neurociência para executivos que não são da área da saúde, mas que podem se apropriar dos conhecimentos que a neurociência oferece para trabalhar como coach melhor, como gestor melhor, enfim. Porque tudo, eu sempre falo, Sérgio, eu falo que nós somos o nosso cérebro. Você é seu cérebro, portanto, não é desejável conhecer ele, é fundamental para você operar melhor. E isso é um mantra meu. Então, da Santa Casa, eu entrei no Einstein, eu dou aula hoje, em neurociência, eu dou aula no Einstein, num curso muito interessante sobre neurociência aplicada à gestão estratégica de pessoas, e na Santa Casa, e dou aula em outras faculdades que eu sou convidado, e eventos, como você disse aí. Quando eu estava, nesses 8 anos que eu fiquei, 8 anos e pouco eu fiquei na Medtronic, viajando muito, trabalhando muito, e implementando neurociência de fato. É uma coisa saber neurociência, outra coisa é aplicar neurociência, em especial na área que eu comandava, que era a parte de treinamento e desenvolvimento estratégico de pessoas. É que nem a gente estava conversando antes da gravação dos mitos da neurociência. Isso. Né? Cara, treinamento é uma coisa, capacitação estratégica é outra. Eu trabalho na vertente de capacitar estrategicamente. E capacitar estrategicamente é inegociável você colocar o que a neurociência oferece para você capacitar melhor estrategicamente as pessoas. Então, isso foi uma causa minha muito grande. E aí nasce o livro, que foi entre escritas e retomadas e paradas, porque demorou 4 anos, é muito difícil escrever um livro. Porque, você tem a ideia, você escrevi muito em voo, eu viajava muito em 2020, que, aliás, há muitos anos eu viajo bastante, em 2023 eu viajei muito, então, estava em voo longo, quando eu não consigo dormir, tenho dificuldade para dormir em voo, escrevendo, retomava. Mas no último ano, final de 2022, eu coloquei como meta, eu falei assim, eu vou acabar esse livro, porque senão ele vai se estender mais anos e eu não vou conseguir nunca terminar. Então eu coloquei, com ideia ou não, 2 vezes por semana eu vou acordar às 4 horas da manhã e até às 6 da manhã vai ser dedicado para o livro. Eu fiz isso. Eu sou bem disciplinado, cara. Então, assim, essa é uma das fortalezas quando eu sou bem disciplinado. Então, eu fiz isso alguns meses, bons longos meses, quase 8 meses aí. Eu acordava terças e quintas, às vezes segundas e quartas, 4 horas da manhã, e tinha 2 horas, porque na minha casa, ou quando eu estava em hotel, geralmente esse horário é mais silêncio, é mais calmo, né? Você não tem poluição sonora, você está mais calmo. Não tem distrações. Não tem distrações, o poder da criação, da concentração, fica mais aguçado. Então eu consegui focar e a linha foi, o livro começou a sair. E aí eu contratei um excelente revisor editorial, você precisa disso, uma excelente editora, né? Ele é da editora Geração, um cara que tem 40 anos de dono da editora. Que legal. O revisor editorial, o Walter Faceta, que é um cara que teve inclusive no Jô Soares, ele ganhou alguns prêmios. Esse cara ficava comigo, a gente toda sexta-feira fazia Zoom para fazer a revisão editorial do livro. E é isso, em novembro de 2023, o livro sai. O lançamento foi em São Paulo, aqui na Livraria Leitura, foi umas 150 pessoas, foi bastante gente, bastante médico, bastante amigos. E está em primeiro na Amazon já, em algumas classificações. E graças a mim, a todo o ecossistema, a todo mundo, está vendendo bem, está indo super bem, porque a gente trabalha com 2 vertentes. Até o capítulo 10, a gente passa em neurociência contando algumas histórias, para tornar a narrativa mais atraente para o leitor. E do capítulo 10 ao 15, a gente entra na aplicação da neurociência. E ele tem um presente para finalizar. No final do livro, ele tem 2 coisas. Um canvas que eu criei do livro. Então tem um canvas que são 7 temas, um canvas sobre neurogestão, neuromanagement.
Que legal. Então o leitor ele vai com o QR Code ter acesso a um canvas. Que legal. E o outro tem um QR Code que leva o leitor para entrevistas que eu fiz no YouTube. Vai aparecer uma entrevista eu conduzindo com médicos, neurocirurgiões, psiquiatras e com gestores, pessoas de gestão. Então eu faço essa união entre a neurociência e a gestão com entrevistas exclusivas que o leitor também vai ter acesso. Que bacana, e eu sou um bebê nisso aí, né? Porque eu me interessei por neurociência a partir de 2020, que aí eu fui fazendo alguns cursos, participando de comunidades, né? Então eu sou um bebezinho e vou ter um prazer enorme em ler o livro. Eu não consegui ler antes porque foi tudo muito rápido. Aqui eu também estou eu estava conversando com você antes, né? Cuidando um pouco do pai aqui, então tem essas questões nossas do dia a dia e o trabalho, né? Que nos consome. Mas eu quero ter a honra de ler. Normalmente eu gosto de entrevistar já quando eu li, mas não teve problema dessa vez. Vamos gravar. Porque vamos fazer o inverso, não tem problema. Vamos fazer o inverso, e tá tudo bem também, né? Então, eu faço questão de entregar ele em mãos. A gente se encontra, tomar um café. Vamos se encontrar, tomar um café, e espero outras vezes também poder contar contigo aqui e com o que você tem para entregar aí para gente, para todos que nos ouvem e nos assistem aqui pelo YouTube também. E deixa eu trazer uma questão aqui. Quais foram os grandes desafios que você passou nesses últimos 8 anos aí? Sérgio, belíssima pergunta, né? Eu sempre falo que perguntas boas não precisam ser complexas. Podem ser simples, assim como a que você fez. É isso aí. Compactuo disso. Cara, foram muitos, mas para trabalhar meu poder de síntese, eu vou defender 3 desafios. O primeiro é uma ineficiência da liderança. A gente tem líder despreparado para o que exige o mercado e as pessoas exigem. Então, na minha opinião, é liderança ineficiente. Tá? Então, a gente tem... E eu entendo qual é o fruto disso. Então, a liderança hoje não consegue cascatear a cultura. A cultura, para mim, é a coisa mais importante de uma empresa. O líder hoje ele não consegue gerir muito bem o tempo dele, o que está impactando na produtividade do que ele tem que fazer como líder. Então, eu estou vendo vários problemas envolvendo liderança. Essa, para mim, é uma grande dor. A segunda grande dor que eu vi é a obsolescência. A velocidade das coisas, a gente está com estoque de informação, mas a gente não está com aumento de conhecimento aplicado. Uma coisa é estoque de informação. A gente tem muito estoque de informação impulsionado pela tecnologia da informação. Então, hoje, o que está atrapalhando muito o cérebro, depois a gente volta nisso. A gente está com o sistema atencional não preservado. Isso é grave. Se tu depois me perguntar, Flávio, qual que é o maior ponto da neurociência? Sistema atencional, e depois eu explico por quê. Mas, de uma forma resumida, as dores que eu vi: liderança despreparada para a exigência desse novo mundo, uma improdutividade completa, um caos de improdutividade por estoque de informação, por excesso de hiperconexão e hiperestímulo. A gente está num ambiente hiperestimulado e hiperconectado. Só que o nosso cérebro é o mesmo de 300 mil anos. O teu cérebro não mudou. O que mudou é o ambiente. E o ambiente tem uma influência muito grande nos nossos comportamentos. Então, grande parte do que a gente faz, 80%, 90%, tem uma influência ambiental. E quando eu falo ambiente, é a luz que você está, é se você está com o celular virado para cima ou para baixo. Eu, por exemplo, estou na entrevista com você aqui, meu celular está virado para baixo, longe de mim. Por quê? Porque ele é um ladrão da atenção. Se eu estiver aqui com você, que eu tenho que te dar atenção para você e para os ouvintes, e eu ficar olhando para o celular, eu vou mostrar deselegância, eu vou mostrar vocês não são importantes. E nas relações humanas é isso que a gente vê. A gente vê o terceiro grande problema, uma relação humana que está deixando de ser humana. Está um completo fake. Todo mundo é fake. Então a hipocrisia que já existia, ela triplicou. Ela está tudo fake. Tudo é um filtro. Tudo é uma relação líquida. E isso, quem não tiver isso, que eu acho que a gente estava conversando antes, né? Você faz o coach sério. Cara, não é só o coach que tá um caos, né? Você vê aquelas coisas horríveis de coach. O coach é extremamente sério, é um programa eficaz para quem faz isso de forma séria. Sim. Como tudo. E um grande outro problema que eu vejo, então, das dores que eu vejo são liderança, improdutividade, excesso de informação, hiperestímulo e hiperconexão, o que vai causar problemas de comportamentos. E, por fim, ainda, qual que Sérgio, a core competence? O que é a core competence? A principal competência do ser humano. Da hora que ele nasce até a hora que a gente vai fazer a nossa passagem, a gente se comunica. E a maioria das pessoas se comunicam mal.
né, por várias razões. A gente não lê muito. Leitura, como eu disse, é um caminho rebuscado neurologicamente falando, muito precioso para o cérebro. O ganho dele é muito grande. As pessoas não estão lendo, o brasileiro não lê. O índice de leitura ano do brasileiro é menos de 0,5. O brasileiro não lê meio livro ano. Ele compra, mas ele não lê. Então, leitura, a falta de treinamentos corretos de comunicação, porque aspectos comunicacionais envolvem forma, né, conteúdo, forma, e emoção. Então você tem que, a gente tem uma ineficiência ainda de programas de comunicação, o que faz um completo caos, porque o nosso cérebro, ele é social. A gente nasceu para ser social. É uma vertente da neurociência, chama-se cérebro social. O cérebro social, ele pressupõe que a gente vai se comunicar uns com os outros. A linguagem, a nossa característica como ser humano, como Homo sapiens, o que nos difere das outras espécies é a capacidade comunicacional linguística. Então, as nossas outras espécies falavam assim, algum som que falava, ó, tem um leão ali. O humano, ele fala, olha, a mais ou menos 200 metros tem um leão agachado que ele está olhando para a gente. Parece que ele vai pular. Então, é melhor a gente correr, porque se a gente correr 100 metros aqui e ir para aquele ponto, o leão não vai chegar. A gente se comunica por especificidade. E esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a gente, ser humano, é a única espécie que cria uma coisa chamada, que é do grande Harari, autor do livro Yuval Harari, autor do livro Sapiens, As 21 Leis do Século XXI e o Homo Deus, que ele fala, o ser humano, ele é a única espécie que tem uma coisa chamada realidade imaginada. A gente acredita em histórias que nos contaram. Por isso que o mundo é mundo e por isso que está tudo assim. Muito bom. E você falando isso aí, me lembrou rapidinho aqui, eu vou te dar um parênteses, ó. Eu estava semana passada, fui desvirtualizar também com uma moça que me chamou no LinkedIn, e ela chama Daiane Berdoldi, e ela é uma veterinária, mas trabalha com treinamento, e eu postei lá alguma coisa do CoachCast, ela, me entrevista também. Eu falei, claro, vamos lá, né? Eu gosto de histórias interessantes. E aí eu fui conhecê-la pessoalmente, e ela me deu esse livro dela aqui, ó, que ela passou por uma doença uns 4 anos atrás. Ah, que legal. E aí eu faço questão de citá-la aqui, porque me veio a lembrança de quando você fala que o brasileiro lê pouco, que nós estávamos aqui numa padaria no Klabin, aqui pertinho da minha casa, eu moro na Aclimação, e a gente lá conversando, ela foi me dar o livro, autografou, veio uma atendente da padaria e falou, que livro é esse? Super interessada. E aí ela olhou, o meu livro, não sei o que, por trás da cicatriz, né, superando a dor social, física e emocional de um câncer. E a moça falou, eu quero o livro. E ela, prontamente, você quer autografado? Quero. Então tá, custa R$50, eu vou colocar o Pix aqui dentro, e deu para a moça, e a moça saiu com o livro. Ela falou, vamos ver se realmente, né, primeiro que ela gosta de ler, ótimo, perfeito. E segundo, se ela pagaria. E pagou direitinho, e fico surpreso, porque normalmente uma pessoa lá que atende numa padaria, não quero discriminar ninguém, nem sendo preconceituoso. Sim, claro. Mas um perfil de profissional. O brasileiro já não lê. E essa pessoa lendo, eu fiquei extremamente feliz. Da mesma forma, quando eu ando de metrô e tem as pessoas ali lendo, isso é maravilhoso. Maravilhoso, então, sim. Pelo menos essa sai dessa curva do meio livro por ano, né? E tu sabe, como eu digo do ambiente, pais são muito importantes para criar essa cultura, né? Você deve conhecer um pouco de psicologia, e tem uma área da psicologia que é constelação familiar, que é isso, né, cara? Se você tem uma família que constela e que tem um ambiente no qual o pai e a mãe são leitores e estão apoiando a leitura, e estão instigando a leitura na formação psíquica, né, daquela criança, cara, a chance dessa criança virar um leitor é muito alta. Ao contrário, também é verdadeiro. Né? Então, o contrário também é totalmente verdadeiro. Por exemplo, hoje a gente está, quando eu falo de hiperestímulo, o que mais me impacta é exatamente o inverso. Eu estava na padaria também, eu vou numa padaria há muito tempo. Eu estava numa padaria e um final de semana que eu fui lá, e eu tenho alguns hábitos. Um hábito, eu chego muito cedo na padaria e leio. Todo dia eu leio, tá? Eu tô com 50 anos de idade, Sérgio. Eu tô com 49, vou fazer 50 esse ano. Dos 32 anos até hoje, eu leio todos os dias, é inegociável. Algumas coisas são inegociáveis comigo. A primeira é leitura todo dia. Boa. Quando eu tô com o dia muito complicado, eu vou ler 15 minutos. Quando eu tô com o dia bom, eu vou ler 1 hora. Então, muito de 15 minutos a 1 hora, eu leio todos os dias. Que maravilha. Eu estava na padaria, cheguei cedo e vejo um pai chegar com um filho pré-adolescente, devia ser uns 12, 13 anos.
Eu fiquei na padaria ali uns 50 minutos. Esses pais ficaram, esse pai e filho ficou 50 minutos. Eles não trocaram uma palavra em 50 minutos e ficaram na tela. O pai no tablet e o menino no celular. É triste, né, de ver? Porque eu falei assim, caraca, meu, o pai, provavelmente pelo que eu vi aí, ele pegou, oi, vambora, saíram até perto de quando eu saí, e foram embora sem trocar uma palavra, cara. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, que mundo é esse? Que mundo. E esses dias eu tava vendo no Instagram, não sei se foi um ator americano que ele tava falando sobre isso, do celular, e aí eu comecei a me policiar, porque eu sempre deixava o celular em cima da mesa. E aí você acabou de comentar aqui antes, né, poxa, eu tô da mesma forma que estamos gravando, eu tô com meu celular baixado aqui para não ter, ele tá, né? Influência... Não quero ver a tela dele. Né, já chega todo o entorno aqui que a gente tem, porque a gente está gravando num computador, então se a gente deixar qualquer janelinha pulando, vai nos distrair e não vai ser um resultado legal, nem para você, nem para mim, nem para quem nos escuta ou nos ouve. E eu ouvi ele falando isso, falei, pô, deixa eu me policiar, quando eu estiver com pessoas, eu já fiz essa semana nesse café aqui, deixei no bolso. E eu fui participar de um treinamento também, um workshop no sábado, o dia todo, como eu tinha te falado, e também procurei deixar o telefone pelo menos umas 3 horas longe de mim. Porque em outros momentos, o que eu faria? Ficaria no telefone. Eu tenho certeza. A minha responsabilidade é conduzir treinamento, né? E alguns acordos são feitos. Um deles é estímulo externo que vai competir com a tua atenção. Então a gente fala, olha, você sabe que você vai ter aqui alguns breaks. No break, você pega o celular lá da caixinha. Agora, durante a capacitação, eu estava treinando, tinham aulas complexas de cirurgia, são muito complexas. Então, assim, eu não posso ter uma pessoa que vai para o centro cirúrgico, que tem que ser treinada para isso, que ela tenha... Não é negociável isso, ela tem que ficar uma vida que está lá. É verdade. Então, a regra é sem celular, na hora do break, no meio da manhã, você vai lá ver. Se tiver alguma coisa urgente, se alguém morreu, alguma coisa que é urgente, aquela secretária que está lá, aquela assistente que está lá, ela vai receber, ela vai atender o seu celular e vai falar, é urgente e tal. Então a gente deixa tudo preparado com acordos, porque o maior problema que a gente tem hoje, que eu te falei, dentro da neurociência, é sistema atencional. Por quê? São algumas regiões do cérebro. O sistema atencional supervisor, ele é precursor do foco atencional. Então, para eu ter foco atencional, eu preciso do sistema atencional preservado. O foco atencional é precursor do aprendizado. Para ter início de aprendizagem, eu preciso ter foco atencional, eu preciso ter sistema atencional. E para finalizar essa cadeia, o precursor do aprendizado é a memória. Então, o resumo da ópera é, para eu ter início de consolidação de memória de um conteúdo, eu preciso ter aprendizagem, eu preciso ter foco atencional e sistema atencional. Então, esse caminho... Então, vou dar um exemplo. Se você vai receber meu livro, você vai ler meu livro, legal. Quando você lê meu livro, vou colocar isso em prática. Isso serve para uma aula, para uma leitura, ou para uma aula online, para você que está ouvindo esse podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast e está fazendo 1000 coisas, o teu sistema atencional não está preservado. Ah, não, mas eu consigo ouvir, estou fazendo isso. Você está competindo com sinapse, você está competindo com rede neural. Ela está em competição. Agora, se tu tá num ambiente, por exemplo, vamos imaginar que você está ouvindo esse podcast no carro, no trânsito de São Paulo. Porra, aí a chance de você lembrar o que passou no podcast é muito pequena, porque você está ligado em 1000 coisas. É muita competição de atenção. Então, se tu pega, vou dar um exemplo aqui prático. Sérgio, tu vai começar a ler o livro. Se você lê o livro, e está num ambiente hiperestimulado, a tua retenção vai ser menos de 20% do que você lê, com toda certeza. Se você tira o estímulo para ler o livro e falar assim, quanto tempo dura a minha capacidade atencional? Em média, depende muito de variáveis, mas se a gente livrar de estímulo externo e você estiver focado, o sistema atencional, ele tem que fazer uma pesquisa de sangue, de corpo, de um monte de coisa tua para ver como que tá algumas coisas, mas vamos imaginar que você está extremamente saudável, balanceado quimicamente falando, você vai conseguir ter foco e atenção durante 40 minutos. Uma pessoa saudável vai conseguir ter 40 minutos de foco e atenção. Se você tiver um marca-texto e estiver lendo e fazendo interação com o objeto de estudo, se você estiver lendo um capítulo e falar assim, eu quero estudar esse primeiro capítulo e entender esse capítulo,
tu interage com o objeto de estudo e tu vai colocar uma folha em branco do lado e tudo que tu vai ler do primeiro capítulo, tu vai anotar, tu vai fazer alguma... Deixa eu parar aqui e anotar. Se tu ler com essa jogada, a tua retenção aumenta mais de 50%. Ou seja, você sai de uma retenção de altíssimo. Acabou de ler o capítulo 1, você fez essa anotação, aí você chega para tua família ou para algum amigo e fala, cara, deixa eu te falar sobre o capítulo 1 que eu acabei de ler, e você dá uma aula sobre o capítulo 1, você fecha o ciclo de aprendizagem, porque você diminuiu a atenção, você estudou com coerência, com foco, e você replicou o aprendizado, porque aprende quem faz. O aprendizado está intimamente ligado com o fazer. A gente aprende fazendo, errando e repetindo. Uhum. Esse é o caminho cerebral do aprendizado. Então a gente fecha um ciclo para você de fato ler um livro. Agora eu te pergunto, quem lê o livro assim? Eu vou te dizer, eu às vezes consigo. Não, você sim, mas a maioria não. E Não, se a gente, maioria não. isso, a maioria não. Isso eu tô falando do livro de ordem um pouco mais técnica e tal. Sim, uma sim. ficção já muda, porque dependendo da narrativa de um romance, de uma ficção, você consegue se ligar e você vai lembrar daquela história, verdade. porque somos seres de histórias, né? História marca. É isso aí. E eu estava uns 2, 3 anos atrás conversando com um pessoal que mentoram lá no Instituto Semear, que eu também sou mentor, e um deles falou, esse pessoal que lê 54 livros por ano, é impossível de reter. Eu falei, com certeza, porque assim, se o cara trabalha, se o cara faz um monte de coisa, e você lê esse monte de livro por ano, realmente você não consegue nem aplicar. Eu acho que eu concordo, e aí é justamente isso que você estava falando aqui, você deu uma aula para a gente aqui em 30 minutos. Nossa, Flávio, que bacana. Quero mais, viu? Vou querer beber mais. A hora que quiser. Com certeza aqui, os nossos ouvintes e quem nos assiste também vai querer mais. Você falou de leituras, né? Você quer indicar, além do seu livro, se você puder mostrar a capa de novo e fazer uma audiodescrição dele para quem nos ouve apenas? Olha é um cérebro artístico, né? É abstrato, é colorido. O nome dele é Neuromanagement. Management, em inglês, significa gestão. E Neuromanagement é uma área, uma sub-área da neurociência que investiga os comportamentos, a neurociência dentro do ambiente organizacional, do ambiente corporativo. Então, é uma área que pega substratos neurais para investigar por que líder faz o que faz, sobre funcionários e colaboradores dentro do ambiente corporativo. Por isso que é Neuromanagement. E aqui o subtítulo dele é Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. É um livro com 402 páginas e ele segue um caminho aí com 15 capítulos que vão caminhando todas as áreas da neurociência, sistema límbico, que é o sistema emocional. Eu vou narrando histórias para ficar mais friendly, para ficar mais amigável à leitura. E no final você tem aquilo que eu falei lá, que é entrevistas e um canvas. Cara, eu indico, tem muito livro para indicar, depende. Eu sempre falo que 99% das respostas do mundo depende. Depende do quê? Mas vamos lá. Pensando em futuro, que eu acho que as pessoas se preparam um pouco para o futuro, e eu sempre falo o seguinte, Sérgio, projetar o futuro é a melhor forma de você alterar o seu presente. Então, o cérebro é um projetor o tempo todo, ele projeta o tempo todo o futuro. Então, eu entendo que a gente pouco explora como que você quer estar daqui a 1, 3, 5 anos. Como que tu quer estar na área da tua vida? Um exemplo prático disso todo mundo sabe que músculo é ouro a cada 10 anos e a gente não cuida de músculo. E músculo para o cérebro é importantíssimo, não estou falando de uma questão estética. Mas vamos lá, vamos aos livros. Eu indico Inevitável, do Kevin Kelly. É um livro fabuloso. Eu indico Armas, Germes e Aço. Nossa, esse livro é fantástico. Eu vou relê-lo, porque na época que eu li, me deu um nó na cabeça e deve ter uns 20 anos isso. É um livro que também todo mundo tem que ler para entender um pouco sobre mundo. E se ler esse livro e depois ler o Yuval Harari, você fecha uma cadeia. Fecha o ciclo. E que é o terceiro que eu ia falar. Todo mundo tem que ler Sapiens. Então, para mim, é Sapiens, Armas, Germes e Aço e o Inevitável do Kevin Kelly. Vai te dar um bom nó na cabeça aí. Que maravilha. Então, Flávio nos indicou aqui leituras, espero que vocês gostem, mas principalmente assim, o link do teu livro vai estar aqui na descrição. Legal. Vão lá para a Amazon, comprem esse livro e suas redes, quer deixar aqui? Como é que as pessoas te encontram? Como é que fazem? Eu sou super fácil. Flávio Maneira. Então, @Flávio Maneira, Instagram, LinkedIn Flávio Maneira, eu tenho o Brain Talks, que é um evento de neurociência, que acontece, o próximo vai ser em abril, 6 de abril. As vagas acabam rápido, mas depois eu passo para a tua rede aí. Passa lá. Então, quero que você venha, você vai gostar bastante do evento. Legal.
E, cara, Flávio Maneira, tu me acha facinho em tudo. Que maravilha. Então, as redes também estarão aqui para quem tiver dificuldade. E o site, flaviomaneira.com.br. Maravilha. Então, quem quer, se conecta lá com o Flávio. Com certeza é uma pessoa extremamente acessível, um querido. Muito obrigado, Flávio, pela sua gentileza estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Sérgio. Valeu, um abraço. Valeu, forte abraço.